Olá, hoje nós vamos falar sobre a solidão no ministério pastoral e suas implicações no dia a dia dos ministros, dos pastores. É uma modalidade dentro da área psicológica que precisa ser abordada e compreendida pela maioria dos líderes espirituais. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O ministério pastoral, ele é sem dúvida uma das vocações mais nobres e ao mesmo tempo uma das mais solitárias profissões, podemos dizer assim, que alguém pode abraçar. Eu digo isso porque na primeira vista pode até parecer contraditório, como alguém que está constantemente rodeado de pessoas, conversando com pessoas, pregando o evangelho, visitando irmãos, visitando pessoas, liderando grupos de pessoas, pode se sentir só. Como é que ele pode se sentir só? No entanto, essa é uma das realidades profundas na vida de um ministro do evangelho, de um líder evangélico, e que frequentemente ela é muito silenciosa. E nós vamos, no decorrer do vídeo, mostrar algumas características aqui que são importantes que conheçamos para que compreendamos também a profundidade deste transtorno na vida de um líder. Vamos ver algumas causas, algumas implicações e um caminho possível de cuidado e restauração. O primeiro ponto que eu quero analisar aqui com vocês é o paradoxo da presença e da solidão. Pastor é, por definição, alguém presente. Ele está nos cultos, ele está nos lares, ele está nos hospitais, nos momentos de crise, nas celebrações. Sua agenda é repleta de encontros, de reuniões, de aconselhamentos, E, ainda assim, muitos pastores carregam um sentimento persistente de isolamento. Isso acontece porque a solidão, quando ela se enraiza na vida de uma pessoa, na realidade, a solidão não é uma ausência de pessoa, ou de pessoas. É a ausência de uma conexão profunda. O pastor muitas vezes não tem com quem compartilhar. O pastor muitas vezes não tem com quem conversar. O pastor muitas vezes não tem como dividir as suas próprias dores. Ele ouve, mas raramente é ouvido. Ele aconselha, mas nem sempre ele é aconselhado. Ele fortalece, mas frequentemente se encontra emocionalmente exausto. E aqui nós entramos no segundo ponto que é importante, a natureza espiritual do chamado. Há uma dimensão espiritual nessa solidão. Eu quero que você preste atenção nisso, para que você compreenda um pouco o seu líder, o seu pastor. O chamado pastoral, em muitos casos, exige uma separação.
As Escrituras, elas mostram que homens chamados por Deus frequentemente experimentaram momentos intensos de solidão. Moisés no deserto, Elias na caverna, Jeremias em suas angústias, e o próprio Jesus muitas vezes se ausentava em momentos de retirada, né, para a oração, para a meditação. Isso revela que a solidão, em certa medida, faz parte do processo. Faz parte do processo de formação espiritual. Entretanto, muitas vezes a gente não compreende. Embora o silêncio que acontece na vida do pastor, ele é o meio pelo qual Deus nos molda, Deus nos disciplina, Deus molda o nosso caráter, confronta o nosso ego e aprofunda a nossa dependência dele. Há uma diferença significativa entre solidão formativa e solidão adoecedora. Deixa eu explicar essa questão com mais clareza. Quando a solidão ela se torna perigosa? Do ponto de vista psicológico, a solidão prolongada pode gerar consequências sérias. Por exemplo, o esgotamento emocional, como o burnout, que nós já estudamos aqui, inclusive eu tenho o vídeo anterior vai estar aqui linkado para que você possa estudar esse assunto. Porque o pastor, ele está constantemente se doando. E nessa condição, ele não recebe da mesma proporção. Ele não recebe um suporte emocional adequado. E muitas vezes esse suporte, né, essa ajuda, é até um tanto quanto desafiadora. Porque ele entra em um estado de esgotamento e muitas vezes eles ficam receosos de se abrir com outro colega, visto que nós vivemos em uma sociedade muito competitiva. E quem é pastor sabe do que eu estou falando. E isso, ao invés de ajudar, agrava ainda mais a questão. Porque pastores, líderes, principalmente nas grandes cidades, onde tem muitos pastores, uma igreja só tem vários pastores, e aqueles pastores têm funções diferentes, cada qual quer chegar a um ponto, ao patamar mais razoável. E nessa competição, há um isolamento por parte da maioria dos pastores, porque se abrir, conversar, mostrar o seu lado mais vulnerável, muitas vezes é interpretado como sinal de fraqueza. E aí, para que não mostre esse sinal, ele se isola. Certo? Então, o pastor, ele continua funcionando, mas funciona como que no automático. Funciona porque sabe que tem que fazer aquilo, mas por dentro, emocionalmente, ele está vazio. Claro que há raras exceções, mas eu estou falando aqui dos casos que nós já conhecemos e está realmente registrado. São pessoas que merecem todo o apoio da sua igreja, né? A igreja não pode ser uma igreja adoecedora do seu pastor. Ela tem que amá-lo, ela tem que buscar compreender o seu pastor, porque ele também é humano.
E ele precisa do apoio da igreja para que haja cada vez mais uma disponibilidade e um fortalecimento para que ele continue no ministério. Muitos pastores sentem que ninguém realmente entende o peso do seu ministério, o peso que eles carregam. E isso cria um distanciamento emocional e até mesmo dentro da própria família pastoral, dentro dos próprios meios da liderança, por esses motivos que nós já falamos, entre outros, há esse afastamento. Quando o pastor não tem um espaço para ser humano, para ser uma pessoa que possa mostrar a sua humanidade, ele se coloca no papel que pode levá-lo a uma crise a qualquer momento. E então é que ele busca Deus, busca a palavra, busca cada vez mais andar junto com Deus, confessando suas falhas, seus medos, seus receios, mas a Deus. Não alguém que possa lhe ouvir como outro humano. Isso é muito, assim, delicado falarmos sobre esse assunto no ministério, porque muita gente fora do ministério não vai entender. Talvez você aqui até esteja, vamos dizer assim, estranhando algumas coisas. Outros que estão nos ouvindo podem até dizer, é isso mesmo que eu estou passando. Se fale aqui, tá? Nos comentários, diga se você concorda ou discorda, não tem problema, fale, mas mostre aqui que isso é relevante. Existe uma pressão invisível na vida do pastor. O ministério pastoral carrega expectativas, muitas vezes irreais. Por exemplo, ser sempre forte, ter todas as respostas para todas as perguntas, nunca falhar, nunca. Estar sempre disponível. Tem pastor que é motorista, enfermeiro, doutor, médico, conselheiro, plantonista, coveiro, né? Animador de festa, é tudo. Inclusive chofer de muitos irmãos. E ele precisa ser exemplo de tudo. Ser exemplo. E essa pressão, ela gera uma tensão interna muito grande. Porque o pastor sabe que ele é humano, mas sente que não pode demonstrar isso. Ele sente que não pode demonstrar. Então, psicologicamente, isso gera um fenômeno chamado dissonância interna. Essa dissonância interna nada mais é do que o conflito entre quem a pessoa é e quem ele acredita que precisa ser. Essa solidão na liderança não é nova, né? Quanto maior a liderança, maior tende a ser a sua solidão. O pastor líder, ele enfrenta desafios específicos, decisões difíceis que não podem ser compartilhadas com outras pessoas, conflitos internos dentro da igreja, críticas silenciosas ou até diretas, falta de pares ou mesmo níveis de responsabilidade que ele possa dividir a carga. Muitas vezes ele não pode nem se abrir com um membro da igreja, porque pode até gerar uma certa instabilidade. Isso coloca em uma posição de isolamento estratégico, necessário, mas emocionalmente desgastante. Quanto à família pastoral, o peso é muito grande, porque a solidão do pastor frequentemente se estende à sua família.
Esposas e filhos, eles podem sentir o peso do ministério pastoral, que eles não têm culpa. E muitas vezes essa pressão por manter uma imagem, a falta de privacidade, a sobrecarga emocional, a sensação de viver à sombra do ministério do pai ou do esposo, quando o pastor não encontra equilíbrio, o lar deixa de ser um lugar de descanso e passa a se tornar uma extensão das demandas ministeriais. Isso é muito sério. E aí nós vemos os que nós chamamos aqui de perigos da substituição de Deus pela função. O que quer dizer isso? Um dos riscos espirituais mais profundos da solidão pastoral é a substituição da intimidade com Deus pelas atividades ministeriais. O pastor pode até pregar sobre Deus, mas muitas vezes não fala com Deus. Ele ensina a palavra, mas não se alimenta dela. Ele ora publicamente, mas muitas vezes negligencia a oração pessoal. E essa solidão, nesse caso, não é apenas emocional, é uma solidão espiritual também. Há alguns caminhos de cura e de equilíbrio. A solidão pastoral, ela não precisa ser uma sentença. Existem caminhos, existem práticas espirituais para lidar com essa realidade. E eu quero trazer aqui algumas informações importantes. Desenvolva amizades verdadeiras. Sabemos o quanto é difícil, amados. Mas todo pastor precisa de pelo menos 1 ou 2 amigos fiéis. Amigos com quem possa ser totalmente transparentes. Nós temos colegas, nós temos conhecidos, mas dificilmente pastores têm amigos. Mas a recomendação é: procure fazer amizade sincera. E principalmente com aqueles que não são membros da igreja. O ruim é que muitas vezes, quando fazemos amizade com alguém que não é da igreja, queremos trazê-lo para a igreja, para a nossa igreja. Mas é necessário que tenhamos amigos que não sejam membros da nossa igreja, que sejam apenas companheiros de jornada, né? Outros pastores de outras denominações, pode acontecer isso. Isso dá um alívio muito grande. Tenha uma mentoria ou uma supervisão. Procure um pastor mais experiente que você. Converse com ele. Coloque ele no WhatsApp dos seus contatos. Crie um grupo entre vocês para conversar. É muito importante. Todo pastor precisa ter essa mentoria. Porque todo pastor precisa ser pastoreado. E às vezes, numa mentoria dessa, ter alguém mais experiente que possa conversar com você, que possa lhe ouvir, que possa lhe aconselhar, sem criticá-lo, sabendo das suas dores também. Isso é essencial para o equilíbrio emocional e espiritual. Não importa se é da mesma denominação ou de outra denominação. O importante é que você tenha alguém para conversar. Outra coisa importante, cuide da sua saúde emocional. Queridos, buscar apoio psicológico não é sinal de fraqueza, não. É um sinal de que você precisa desenvolver essa maturidade. Como psicanalista, nós recebemos vários irmãos, pastores, para conversarmos. E muitas vezes vem com informações que nós já passamos por isso e podemos orientá-los. O pastor também precisa de espaço para processar as suas emoções, elaborar conflitos,
cuidar de si. Tudo isso está dentro dessa conversa que você pode ter. Então, estabeleça também limites saudáveis, limites que nem toda demanda ela é urgente. Então, nem toda expectativa precisa ser atendida. Jesus, em diversos momentos, ele se retirava. Mesmo no momento em que ele estava curando pessoas, tinha momento que ele se afastava, que ele se retirava. O pastor também precisa ter esse momento de retiro, de sair um pouco do normal, do seu normal, e fazer algo diferente, né? O pastor precisa também aprender a dizer não quando é necessário. Priorize a vida com Deus. A intimidade com Deus não pode ser substituída pelas atividades ministeriais. Tem pastores que quase não conversam com Deus, mas é altamente ativo nas atividades ministeriais. Mexe com som, mexe com a classe de jovens, mexe com o grupo musical, com o coral, com tantas coisas, e se esquece de conversar com Deus. O secreto, querido, sustenta o público. A espiritualidade da solidão, ela é muito clara. Existe um aspecto redentor da solidão. Sabemos disso. Quando ela é vivida com Deus. Esse aspecto positivo da solidão, ela pode se tornar um caminho para aprofundar também a sua intimidade com Deus, onde você cria um lugar de alinhamento, um espaço de escuta espiritual, um ambiente de renovação interior. Quando o pastor aprende a transformar a solidão em solitude, ele deixa de ser um lugar de dor e passa a ser um lugar do encontro com Deus. Então, o chamado ao cuidado pastoral, eu quero trazer aqui para os pastores que me escutam. A igreja precisa compreender que pastores também precisam de cuidado. É necessário desenvolver uma cultura onde pastores possam ser humanos, vulnerabilidade não seja vista como fraqueza, o cuidado seja mútuo, não é? Então, cuidar do pastor é cuidar também da igreja. Então, eu quero trazer algumas considerações finais aqui. A solidão no ministério pastoral é uma realidade profunda, complexa muitas vezes e também visível. Ela nasce do próprio chamado e se intensifica pela exigência da função e pode se agravar pela falta de suporte emocional e espiritual. No entanto, ela não precisa ser destrutiva. Quando bem compreendida, quando bem tratada, quando ela pode ser instrumentalizada como um instrumento de crescimento, de maturidade, de intimidade com Deus. O pastor, ele não foi chamado para caminhar sozinho. Nem Deus, ele fez isso para você caminhar sozinho. O próprio Jesus, quando mandou seus discípulos evangelizar, ele mandou de 2 em 2. Pense nisso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, divulgue para outras pessoas. Divulgue no grupo da igreja, divulgue entre seus parentes, para que você possa compreender ainda mais seu pastor e o pastor conheça o seu pastorado. Fique com Deus, nós nos vemos no nosso próximo vídeo.